Ao assumir o governo em 1956, Juscelino demonstrou sua crença na democracia. Conseguiu governar respeitando a democracia, suspendendo o estado de sítio e a censura à imprensa, e promovendo o desenvolvimento econômico. Com o slogan 50 anos em 5, JK prometia fazer o Brasil progredir 50 anos em 5, que era o tempo de duração de seu mandato. Essa promessa propagou uma onda de otimismo por todo o país. O ambicioso projeto fazia parte de seu plano de metas, que elegia 5 grandes áreas para receber investimentos públicos em energia, transporte, indústria, alimentação e educação. No gráfico, vemos a porcentagem das verbas públicas destinadas pelo governo JK a cada um dos 5 setores eleitos para recebê-las. Cada uma das 5 áreas eleitas possuía várias metas. Originalmente, o total de metas era 30 e durante a campanha foi acrescentada a 31ª meta, a construção de Brasília, conhecida como meta de integração nacional ou meta síntese. As metas foram planejadas para serem interdependentes. Por exemplo, a instalação da indústria automobilística no país, a meta de 27 incluía a fabricação de tratores, que por sua vez possibilitaria alcançar outra meta, a da mecanização da agricultura. O desenvolvimentismo, o arrojado projeto de desenvolvimento do governo JK, é chamado pelos historiadores de desenvolvimentismo, que pode ser mais bem compreendido se comparado ao nacionalismo adotado por Vargas. JK queria atrair o capital estrangeiro e estimular sua associação com o capital nacional. Vargas queria controlar a entrada de capital estrangeiro. Nacionalismo Vargas. O Estado devia intervir na economia controlando as indústrias de base e os setores de energia, comunicações e transporte. As outras áreas ficavam nas mãos de iniciativa privada. O governo devia limitar a entrada de capital estrangeiro, bem como a remessa de lucros. O desenvolvimentismo juscelino. O Estado devia associar-se a capital privado, nacional e estrangeiro, para promover a industrialização acelerada do país. O governo buscava atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos por vários anos. Nos anos de Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro continuou investindo na indústria pesada e na geração de energia de modo que possibilitava o avanço da industrialização. Mas, diferentemente do governo Vargas, o de Juscelino liberou a entrada de capital estrangeiro no país, com base na Instrução 113 da SUMOC. Essa instrução facilitava a importação de máquinas e equipamentos pelas empresas estrangeiras aqui instaladas e concedia a elas isenção fiscal por décadas. Atraídas por essas facilidades, grandes multinacionais do ramo de bens de consumo duráveis, como automóveis, televisores, fogões, geladeiras e etc., instalaram fábricas no Brasil. Várias delas eram do ramo automobilístico, como Willis Ordnance, Ford, Volkswagen e General Motors. Essas e outras empresas montaram fábricas no ABC Paulista, fazendo com que a região passasse a concentrar grande número de operários. No governo Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro também investiu milhões na construção de siderúrgicas, como a Uzi Minas e a Cozipa, hidrelétricas, como a de Três Marias e a de Furnas, rodovias e portos. Nos anos de Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro continuou investindo na indústria pesada e na geração de energia de modo que possibilitava o avanço da industrialização. Mas, diferentemente do governo Vargas, o de Juscelino liberou a entrada de capital estrangeiro no país, com base na Instrução 113 da SUMOC. Essa instrução facilitava a importação de máquinas e equipamentos pelas empresas estrangeiras aqui instaladas e concedia a elas isenção fiscal por décadas. Atraídas por essas facilidades, grandes multinacionais do ramo de bens de consumo duráveis, como automóveis, televisores, fogões, geladeiras e etc., instalaram fábricas no Brasil. Várias delas eram do ramo automobilístico, como Willis Ordnance, Ford, Volkswagen e General Motors. Essas e outras empresas montaram fábricas no ABC Paulista, fazendo com que a região passasse a concentrar grande número de operários. No governo Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro também investiu milhões na construção de siderúrgicas, como a Uzi Minas e a Cozipa, hidrelétricas, como a de Três Marias e a de Furnas, rodovias e portos. O resultado do esforço desenvolvimentista foi um grande aumento da produção industrial, puxada pela indústria. A economia brasileira cresceu a uma taxa média anual de 8,1%, o que permite afirmar que, no geral, a implementação do plano de metas foi bem sucedida. As metas relativas à energia, transporte e investimento em infraestrutura também apresentaram resultados extraordinários. A meta foi totalmente alcançada. Lembre-se, no entanto, de que essa opção do governo de Juscelino Kubitschek pela civilização do automóvel se fez em prejuízo da ampliação dos meios de transporte coletivo para a maioria. As ferrovias foram praticamente abandonadas e o transporte de pessoas e mercadoria passou a depender cada vez mais das estradas de rodagem, do petróleo e de seus derivados. A meta 31, a construção de Brasília, também foi alcançada. Durante o governo de Juscelino, o crescimento da economia foi extraordinário, mas ao mesmo tempo ocorreu um aumento da dívida externa e interna e também da inflação.
Nos últimos anos do governo, o índice da inflação anual era de 30,5%, bem maior do que o de 12,5% registrado no ano de sua eleição. A migração para o Centro-Sul. O crescimento econômico dos anos de Juscelino não beneficiou igualmente todo o território brasileiro. As indústrias recém-criadas concentraram-se no Centro-Sul, o que aumentou ainda mais as diferenças socioeconômicas entre as regiões do país. No entanto, parte dos proprietários negou-se a investir em tecnologia e intensificou a exploração de seus trabalhadores. Outra parte dos proprietários introduziu a mecanização na agricultura, gerando uma diminuição do emprego. O desemprego no campo e o crescimento da industrialização no Centro-Sul levaram milhares de brasileiros a deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses imigrantes eram, em sua maioria, nordestinos, e para São Paulo também vieram muitos mineiros. Ao final do governo de JK, de Juscelino Kubitschek, começou a corrida para a sucessão presidencial, que seria disputada por Jânio Quadros e Marechal Teixeira, que tinha como vice-presidente João Goulart. Além desses dois candidatos, participaram também da eleição de 1960, Adhemar de Barros. Nesta época, era possível votar no candidato de uma chapa para presidente e vice de outra chapa. Assim, em 1960, nas eleições, o candidato Jânio Quadros ganhou com 48% dos votos contra 28% de Marechal Teixeira. E João Goulart também ganhou e ficou como vice-presidente de Jânio Quadros.